a gente segue falando de saúde, porque dia frio dá preguiça. Se o tempo está chuvoso, preguiça também. Exagerou no fim de semana? Preguiça de treinar na segunda. Enfim, os motivos para evitar os exercícios são muitos. Agora no inverno, então, os educadores físicos, personal trainers, quem trabalha com treinamento, ouve um tantão dos alunos. Mas uma coisa é certa, é preciso se movimentar e ficar com desculpa só piora. Então, não nos leve a mal, mas a entrevista de hoje pode até ter um tom de puxão de orelha, mas na verdade é um super conselho de amigo. Para nos ajudar nesse papo, a gente recebe a personal trainer Thalita Moretti. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bem-vinda. A Thalita, que também é graduada em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício. Para a gente brincar que é importante se exercitar, mas brincar com esse tom do puxão de orelha, sim, porque o exercício me parece que a gente sempre precisa ter alguém nos lembrando. Sim. Quando não entra na rotina, sempre precisa ter alguém lembrando. Vamos lembrar o pessoal de que é importante se movimentar, né, Thalita? Nossa, se fosse começar a colocar uma lista, né, dos benefícios, com certeza as pessoas já estariam começando a fazer exercício hoje, né? Então, a gente lembra desde o aumento de disposição física, aumento de força para fazer as tarefas do dia a dia, emagrecimento, aumento de massa muscular, melhora a qualidade do sono, diminui a ansiedade, estresse, melhora quadros de depressão, enfim, a lista é extensa, né? Você ouve muito dos alunos, dos familiares, a tal da preguiça agora, nos dias mais frios, a gente está hoje com um dia mais quente até em Blumenau, mas os dias mais frios, os dias chuvosos, isso meio que afasta o pessoal do exercício, da academia, né? Sim, as pessoas tendem a dar uma fugida agora, o público de personal, né, o trabalho de personal, como a gente tem hora marcada, eles costumam furar menos, mas eles ainda furam alguma coisa. Mas quem está, assim, treinando sozinhos, assim, costuma dar aquela fugidinha, fica 1, 2, 3 semanas sem ir para academia, e aí depois começa a sentir já os efeitos negativos, né? Perda de massa muscular, flacidez, indisposição física, então tem que retomar o quanto antes, né? Mas eu costumo dizer para as pessoas, assim, às vezes eles perguntam, né? Ah, prof, como é que eu vou fazer nesse frio, né? Para ir para academia? Você faz do mesmo jeito que você faz no calor, né? Só que agora é com o frio, né? Então, a mesma coisa. A chuva não chove dentro da academia, então é só você ir. Pode fazer, né? Exatamente. Thalita, a gente tem a sensação de que sua menos no inverno, né? Sim. Até dentro de uma academia refrigerada e tudo mais. Mesmo assim, parece que não dá aquele sentimento de que você está tendo resultado. Isso é uma sensação, é uma falsa sensação do corpo? É uma falsa sensação, porque o resultado está tendo do mesmo jeito, né? Na verdade, o suor, ele está mais relacionado à termorregulação do corpo, então dias mais quentes, com uma maneira de resfriar o corpo, a gente sua mais, nos dias mais frios não existe essa necessidade. Mas o gasto energético, ele é muito semelhante, então é sempre importante tentar manter uma intensidade adequada dos exercícios para conseguir ter os resultados que a gente quer. Quando a gente fala em exercício, inclui várias atividades? Sim. Por exemplo, tem aquele que opta pela corrida, tem aquele que opta pela musculação. Sim. A gente pode combinar os exercícios também, por exemplo, uma natação junto com a musculação? Na verdade, assim, se eu fosse eleger 2 principais tipos de exercício para a gente fazer para a vida, o primeiro deles seriam exercícios aeróbios, né? E a recomendação é que se faça no mínimo 150 minutos por semana. E isso a gente está falando de 5 vezes na semana por 30 minutos. Caminhada, né? por exemplo? Recomendação da Organização Mundial da Saúde. Sim, por no mínimo 30 minutos por dia, né? E outra coisa muito importante, em qualquer fase da vida, exercício de força, o treinamento resistido, principalmente depois dos 30, 40, 50, quando a gente começa a ter uma perda gradativa e significativa da massa muscular, que lá na frente vai interferir nas nossas atividades do dia a dia. Então, exercício aeróbio e exercício resistido. Dos aeróbios, caminhada, corrida, bicicleta, natação, hidroginástica, né? Tudo que a gente consiga manter de forma contínua no exercício. Treinamento resistido, musculação, pilates, treinamento funcional, crossfit, exercícios com peso do próprio corpo e por aí vai. Agora, deve ter gente nos assistindo e pensando o seguinte, poxa, mas eu trabalho em escritório o dia todo e eu não consigo me exercitar, mas sinto dor na coluna, sinto dor nas pernas. Optar por um horário, né, priorizar esse exercício vai também dar mais qualidade de vida na postura, no trabalho, tudo. Uma coisa depende da outra, né?
Para quem não tem a rotina de exercícios ainda instalada, né, acho que o mais importante é o planejamento, é a primeira coisa que tem que fazer. Eu costumo brincar que é nem dinheiro, não dá para esperar sobrar para guardar, a gente tem que planejar aquele tempinho de exercício dentro da nossa agenda, né? A gente fala em 5 vezes por semana, mas se você não conseguir fazer essas 5 vezes, começa com menos, começa com 2, e depois aumenta para 3, começa com 20 minutos que seja e vai aumentando de forma gradativa. Mas não negocia com você, porque é um tempo que você investe na sua saúde. Não dá para negociar. Certamente. Agora, outra questão é o verão, que ainda está longe, digamos assim, mas que se torna uma grande preocupação. Setembro, as academias ficam lotadas. Isso. Dá para correr atrás do prejuízo ainda? Sim. Sempre dá tempo, né, Sempre Thalita? dá, sempre dá. Começar agora, fazer um treino que você se sinta bem, se sinta mais disposto lá no verão, com o corpo mais desejado, digamos assim? E com certeza, assim, se você começar agora, o seu resultado vai ser muito melhor, né, do que quando as pessoas que começam em setembro, ou o blumenauense, que começa só depois que termina o Oktoberfest, né? É verdade, só final de outubro. Lá no fim de outubro. Né? Então, realmente, se você conseguir começar agora, os seus resultados são mais significativos, tanto de emagrecimento quanto de aumento de massa muscular, que vai gerar tônus muscular, diminuição de flacidez. Então, esteticamente, quanto mais você conseguir se exercitar, né, melhor. Eu costumo falar que o resultado é proporcional ao esforço, né? Então, quanto mais você conseguir fazer, melhor. E aqui também cabe um alerta, né? Tem muita gente que começa a se preocupar agora, quer o resultado lá no verão, mas acaba optando por excessos ou medicamentos, enfim, tem que ter um cuidado, né? Essa saúde precisa ser construída também, né? Até mesmo o excesso de treinamento, né? Às vezes a pessoa está tão desesperada por atingir determinado objetivo que acaba não ouvindo o próprio corpo. Então, o nosso corpo, ele dá sinais e é muito importante a gente respeitar. Durante o planejamento de treino, existe um princípio que é o princípio da adaptabilidade, né? A gente tem que trabalhar o treinamento de forma gradativa para evitar as lesões, né? Então, porque se você se lesiona o joelho, lesiona a coluna, são mais tempo que você tem que ficar em recuperação e acaba atrasando esse processo de resultado, né? Então, de forma gradativa e constante, principalmente. Dá tempo, é preciso buscar orientação, um acompanhamento. Sim. É importantíssimo para que esse trabalho de exercício tenha um bom resultado. Tenha um bom resultado. O treinamento, ele quanto mais individualizado, melhor, né? Então, conversa com o personal ou com o professor da academia para passar uma orientação, né? Ou até mesmo se você conhece alguém para fazer alguma consultoria, né? Você pode até fazer treinos em casa ou ao ar livre, fazer uma caminhada, né? Para estimular a prática de exercícios, né? Justamente para poder organizar essa rotina e fazer acontecer. Thalita, quais são os gatilhos que a gente tem que evitar para que a gente não fuja da academia? Por exemplo, às vezes a gente vê na internet um café quentinho no fim de tarde, já dá vontade de correr para a cafeteria e não para a academia, né? Isso. O que a gente pode evitar? Porque o nosso cérebro, a todo momento, ele está sendo requisitado, Sim. né? E a gente acaba caindo em tentação, né? Eu acho que assim, o mais importante é não pensar muito, porque senão sempre vai aparecer uma coisa que você vai julgar mais importante. Eu tenho alguma coisa do trabalho para fazer, eu tenho alguma coisa em casa, ou eu quero comer aquele biscoitinho no meio da tarde e não ir para academia, enfim, né? Então não pensa muito, só deixa o tênis separado, a roupa separada. Se você for depois do trabalho, né, já deixa a bolsa separada e vai do trabalho direto para a academia, ou antes do trabalho, né? Então organiza essa rotina e não pensa muito, porque sempre vai parecer, isso é até uma maneira assim do nosso corpo, é o nosso cérebro primitivo, né, dizendo para ficar cada vez mais preguiçoso, né, uma maneira dele se proteger, né, mas a verdade é que o nosso dia a dia ele é muito sedentário, então a gente tem que compensar com o exercício físico, né, então não pensa muito, organizou o horário ali, vai lá, executa e missão cumprida. Exercício é compromisso com a gente mesmo, Isso mesmo. Então, né, é importante colocar em dia e estar sempre ali dando o famoso do check. Isso Thalita, mesmo. obrigada pelas orientações. A gente Obrigada fez esse bate-papo meio que puxão de orelha, mas é para plantar aquela sementinha em quem está parado, sedentário, que possa começar a se exercitar. E também quem já está se exercitando, dá para acelerar porque o verão está chegando daqui a pouquinho, né? Passa rápido
E dá tempo de ter um bom resultado. E eu acho que assim, o importante é também comemorar as pequenas vitórias e até mesmo se apegar àquela sensação pós-treino. A gente nunca se arrepende de ter ido. Às vezes a gente se arrepende de ter ficado em casa, né? Mas você nunca vai se arrepender de ter feito um bom treino. Então se apega naquela sensação pós-treino de dever cumprido, de missão cumprida, aquela endorfina toda. O corpo agindo, né? Isso, que isso vai ser até um fator motivacional para você não furar o próximo treino. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Ver Mais, Thalita.